E aí, pessoal, beleza? Vamos lá, trazer aqui algumas informações para vocês a respeito da atuação de vocês aí, por exemplo, no plenário do Tribunal do Júri, tá? Então, é o momento em que tudo já foi estabelecido lá no segundo artigo 422 do Código de Processo Penal, já está tudo pronto, você está lá, o réu está lá, as testemunhas, a vítima, se não morreu, se for uma tentativa, por exemplo, enfim, tudo pronto e começa a transcorrer a audiência. Preciso chamar a atenção de vocês aqui para alguns pontos, porque às vezes passa batido aí na hora de estar atuando, a adrenalina está lá em cima, ou então você está começando, enfim, fica nervoso. Isso pode acontecer, mas não deve, você deve procurar ficar o máximo tranquilo possível, ok? Então vamos lá. A questão aqui é a seguinte, ó. Referente às testemunhas, tá? O artigo 212 do Código de Processo Penal fala assim, ó. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha. Então, para começar, se a testemunha foi rolada pelo Ministério Público, é ele que vai começar a fazer a pergunta para a testemunha de acusação. Depois que ele terminar, a palavra é passada para você e você faz perguntas que você acha que seja pertinente ou não. Se foi você que arrolou, se foi a defesa que arrolou a testemunha, começa a defesa fazendo perguntas para essas testemunhas e depois a palavra é dada ao Ministério Público, ao membro do Ministério Público, para que ele possa fazer pergunta ou não, vai ficar a critério dele. Então, é isso que ali está falando. Ó. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha. Então, você faz pergunta diretamente à pessoa. Né? Então, o senhor estava onde? O senhor viu? O senhor escutou algum tiro, alguém gritando, né? Está perguntando direto para a testemunha, ok? Você não vai, pelo amor de Deus, perguntar para o juiz transferir essa pergunta. Você já morreu há 200 anos atrás, tá? Esquece isso. A lei agora, agora já desde 2008, que permite que você faça pergunta direta à testemunha. Você vai se dirigir a ela, ok? Então, as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outras já respondidas. Então, fiquem atentos que perguntas realizadas, por exemplo, pelo promotor, que estão induzindo uma resposta, né, da testemunha, tal como já vem narrando o fato, ou seja, tipo de pergunta, né? A senhora estava lá, aí o Joãozinho também estava, e quem mais estava com o Joãozinho? Ué, já está dando o nome Joãozinho? A pergunta está induzindo a você confirmar o nome de alguém, lembrar você sobre os fatos. Não, a pergunta tem que ser: quem estava lá? Quem a senhora viu? E aí a pessoa vai falar, ok? Então, se fizer uma pergunta desse tipo, você tem que pedir a palavra pela ordem, porque é uma intervenção sumária e necessária para que o juiz possa, né, alertar o promotor e não permitir que ele fique fazendo esse tipo de pergunta, ok? Não deixe o promotor conduzir, né? E também você não deve conduzir. Acho que vale para um lado, vale para o outro. Nós temos que respeitar a lealdade processual. Ah, Zé Carlos, isso é respeitado? Na maior parte das vezes, não. Então você tem que interferir, tá? É, Logo, gente, o que eu quero chamar a atenção não é o juiz que faz pergunta. O juiz não começa a ficar fazendo perguntas. O juiz vai fazer perguntas referente à qualificação da testemunha, né? E confirma alguns dados e tal. Mas sobre os fatos, enfim, é você que tem que fazer, tá? Zé Carlos, o juiz está fazendo perguntas. Interfere, excelência, pela ordem, você está infringindo a lei, o artigo 212 determina que as partes façam perguntas, ok? Então, aí até, ó, no 213 fala, o juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. Ou seja, a testemunha não está ali para ficar falando o que acha sobre uma pessoa. Ela está ali para responder o que for perguntado, ok? E aí, já lá em plenário, eu quero chamar a atenção de vocês, porque você pode, por exemplo, estar dentro da, do momento ali da audiência, tudo, né, correndo muito rápido, adrenalina lá em cima, você tem que prestar atenção em um monte de coisa, quem fala o quê, quem pergunta o quê, como que essa testemunha está se comportando. E se você perceber, por exemplo, que essa testemunha está mentindo e você ou você percebe que, né,
é necessário que você utilize essa testemunha ainda lá na audiência para praticar algum ato, tal como requerer aos jurados, né, uma quisitação sobre falso testemunho, ou pensa na possibilidade de uma cariação e que vai utilizar essa testemunha, não, quando ela terminar de prestar o depoimento dela, o juiz vai perguntar para você, doutor, a testemunha está dispensada? Nesse momento, você fala, não, excelência, a defesa não dispensa testemunha, a defesa já encerrou, né, as perguntas, mas não dispensa essa testemunha porque provavelmente vai requerer a cariação, tendo em vista que a defesa já presenciou, já verificou, já constatou uma série de contradições que vai ser necessário sanar mais para frente. Ou não, excelência, a defesa não dispensa testemunha, tendo em vista que verificou que ela está mentindo e vai quesitar os jurados sobre o crime de falso testemunho. E aí o juiz vai falar para essa testemunha o seguinte, ó, a senhora aguarda na sala lá. E essa testemunha vai ter que ficar aguardando o término do julgamento, ok? Isso está aqui, ó, no 473 também, ó. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária, quando o juiz, presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão sucessiva e diretamente as declarações, tá, do ofendido, se ele estiver presente, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. Tá ok? Então, vai começar pelas testemunhas de acusação, depois vai vir para as testemunhas de defesa e segue o processo. Então, num determinado momento, se você vai usar, quando terminou, né, de ser ouvida aquela testemunha e o juiz perguntar para você se você dispensa a testemunha, gente, fala que não. Se você tem a necessidade de utilizar essa testemunha para alguma coisa mais à frente ainda na audiência, né, você já está mantendo ela ali dentro do tribunal para que mais à frente você possa utilizar, tá? Parágrafo 1º. Para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos não mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo. Então, foi o que eu falei. Se a testemunha foi rolada por você, defesa, você começa a fazer pergunta. Se a testemunha foi rolada pelo Ministério Público, ele começa a fazer a pergunta. A questão toda também que eu estou chamando a atenção de vocês é que, se você vê a possibilidade, a necessidade, né, de manter essa testemunha lá no tribunal, porque você vai requerer uma cariação ou porque você vai fazer quesitação, perguntas para os jurados né, sobre a prática do crime de falso testemunho por essa testemunha ali no ato, e, portanto, se os jurados responderem sim, pelo menos 4, essa testemunha estará reconhecida a prática do crime de falso testemunho e ela vai ser conduzida diretamente para a delegacia e dali vai ser presa, ok? Então, você pode fazer muito bem isso. Só não deixa, mas tem que falar isso para o juiz, não dispensa a testemunha por causa disso, 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 ok? Ah, Zé Carlos, e se você falar assim para o juiz? Olha, excelência, eu não dispenso a testemunha porque eu, à frente, vou requerer uma cariação. E chega lá na frente, né, da audiência, passado um bom tempo, o juiz vai perguntar para você, doutor, e aí, nós terminamos a audiência aqui, só vai requerer alguma cariação, como o senhor já tinha falado antes? Se você achar que não é necessário, não, excelência, a defesa desistiu da cariação depois do que foi estabelecido aqui pelas demais testemunhas, pela vítima se presente, pelo réu e por aí vai. Portanto, agora estou dispensando sim a testemunha. E aí o juiz vai comunica a ela e ela vai embora. Tá? Ah, tem alguma punição para você porque você fez a testemunha esperar lá? Não, ela estaria à disposição da justiça. E você, nesse exato momento, é uma pessoa indispensável para a realização da justiça. Você está defendendo alguém. Portanto, você requeriu que ela ficasse ali acautelada, entre aspas, aguardando o desfecho da história. Então, não há nenhuma punição para você, tá ok? E nem deveria ter, e nem deve, que isso seria um absurdo. Você simplesmente fez o que a lei permite, que determina, e está resguardando um direito do seu cliente de uma ampla defesa, de uma plenitude de defesa, para, se eventualmente fosse necessário, ou for necessário,
você possa fazer o uso dessa prova, que seria, por exemplo, uma cariação. É uma forma de você esclarecer os fatos para os jurados, se isso interessar você, né, gente? É óbvio. Então, fica aqui essa dica para vocês. Perguntas? Sim, eu faço direto. Não tem que falar para o juiz, transmitir para o juiz daí repassar. Não, ok? E mais, e verifiquei testemunha mentindo, já posso, né, chegar lá e falar isso lá para o juiz, que você não dispensa a testemunha. Inclusive, lá no momento que você estiver, né, fazendo lá, recolhendo o depoimento, fazendo perguntas para essa testemunha, se você gentilmente pode soltar a frase de que ela não está falando a verdade. Olha, a senhora não está falando a verdade e a senhora vai ser quesitada, vai ser quesitado pelo jurado. Se eu falso testemunha, a senhora pode sair daqui presa. É bom a senhora falar a verdade. Você pode lançar essa pérola maravilhosa e vamos ver o que o promotor vai fazer, né? Na verdade, você está falando o seguinte para ela: para de mentir, porque senão você vai sair daqui presa. Você está dando, na realidade, né, colocando ela contra a parede, e aí, se ela realmente estiver mentindo, ela vai parar. E isso acontece muito. Eu já fiz isso, o promotor nunca reclamou, e também se reclamasse, eu falo tranquilamente: ela está mentindo, só estou novamente alertando ela que ela pode sair daqui presa. Entendeu, gente? Isso é um mecanismo que você tem de fazer com que essa testemunha, se ela estiver fazendo algum tipo de graça, estiver floreando contra o seu cliente, mentindo, e isso acontece muito, você já demonstra para ela e ela vai ficar mais atenta e vai tentar evitar fazer o que ela estava fazendo. Ah, Zé Carlos, isso é ilegal? Não, não é ilegal, tá? É um meio que você tem e você está utilizando a plenitude de defesa para defender os interesses do seu cliente, tá? Então fica aqui a dica para vocês, referente à questão de perguntas, porque eu já vi, infelizmente, alguns advogados, né, ainda parece que não acordaram, fazendo pergunta para o juiz nem olha para a cara dele. Pô, não quero papel do juiz mais. Isso já mudou desde 2008, gente, pelo amor de Deus. Então, dá uma olhadinha na lei, né? Fiquem atentos a isso. Quando está lá no plenário, é comum as coisas acontecerem rápido, acontecerem, né, de você estar lá estressado, tem que prestar atenção em tudo, ouvir tudo, tomar decisões rápidas. Enfim, é tudo muito dinâmico, por isso que tem o princípio da dinamicidade. Então, fica aqui essa informação para você poder relaxar, tá tranquilo, né, gente? Leva o seu chocolate para você comer lá, procura manter uma tranquilidade. Eu sempre falo isso. Todo mundo pode estar nervoso, só você que não pode estar nervoso. Você tem que estar com a cabeça tranquila. Então, por exemplo, eu adoro comer chocolate, né? Então, eu levo sempre meus julgamentos, eu levo uma série de coisas lá para ficar comendo, enfim, porque o tribunal não te dá nada, nem vai dar, né? Por incrível que pareça. Mas também nós não estamos pedindo nada. Então, estou te falando, leva lá o seu chocolate se você gosta, leva o seu biscoito, enfim, faz o que você quiser. Se você quiser levar, sei lá, iogurte, sei lá, não sei, gente. Aí é com vocês. Pode levar, tá? Sem nenhum problema, mas procure ficar calmo. Eu gosto muito de chocolate. E aí fica essas informações para vocês. Logo a gente está trazendo outras informações aí para a gente estar sempre atualizado e trocando essas informações, que é muito bom. Grande abraço aí para todos.